Antes de tudo, Fé, depois de tudo Gratidão! e no meio, Leia a Bíblia Cast. No meio tem Leia a Bíblia Cast, tem um resumão da semana. Já estamos aqui, eu, João 316, Fernando Pinheiro. Estamos aqui já prontos para a gente conversar, para a gente bater aquele papo sobre os livros que a gente leu essa semana, né, pessoal? A gente leu Colossenses, né, no grupo de leitura bíblica, a gente leu toda a carta dos Colossenses, 4 capítulos, e a gente também começou Romanos essa semana, capítulo 1 de Romanos. A gente vai falar um pouquinho sobre ele aqui também, nesse episódio, que é o episódio número 62. Muito bem-vindo, João 316. a graça e a paz estejam com todos vocês. Hoje estou aqui direto da Boa Vista, tá certo? Estou aqui já trabalhando com vocês. A minha vida Direto da Escola da Bíblia. Direto da Escola da Bíblia, né, João? Tá aí. Abra a sua Bíblia. Amém, amém. Valeu. O João tá hoje gravando aí esse episódio direto lá da Escola da Bíblia. Que maravilha, muito bom. Valeu, João. Tá com a gente hoje. Fernando Pinheiro também tá com a gente. Seja bem-vindo, Fernando. Obrigado, Daniel. Obrigado, João. Obrigado a vocês que estão nos assistindo. É sempre uma alegria, Daniel, poder compartilhar com vocês esse momento, ouvindo, compartilhando e debatendo, não debatendo, mas fazendo um resumão, como você sempre fala, aqui, dessa palavra poderosa. É uma alegria. Amém. Amém, Fernando. Que bom, né? Ter esse momento, ter esse espaço para a gente conversar mais da palavra de Deus. Sempre que a gente tiver um tempo, a gente quer falar mais e mais, revisitar a leitura, sempre falar da palavra de Deus. Muitos irmãos sempre acompanhando, Leia a Bíblia Cast. A gente já vai falar os comentários do programa passado, viu? A gente gostou, viu? Tô vendo aqui, muita gente participou no episódio 61. Estão de parabéns, maravilha, gostei aí, gostamos de ver. Já a gente vai falar desses comentários e você já aproveita e já vai comentando aqui também, já vai deixando seu comentário, seu bom dia, seu boa tarde, diz aonde você está assistindo, né? Eu vi que tem gente que assiste de madrugada, tem gente que assiste na hora do almoço, fica ouvindo, então, ó, diz aí, já vai dizendo aí, né, como é que você está acompanhando esse episódio de hoje. Enquanto isso, a gente já vai começar a falar, então, da leitura da semana. Eu já vou pedir aí para João 316 falar para a gente. João, Colossenses, uma carta maravilhosa, capítulo 1 a gente leu, não foi, João? Qual é o seu destaque aí para esse capítulo? Quando lemos Colossenses, logo crescemos. Aí, olha aí. Vai ser o PP, vai ser o PP também ao vivo, é? Vai ser o PP ao vivo. Exatamente. Muito bom. Eu separei o versículo 22. O versículo 22 está lá. Agora, porém, ele nos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-lo diante dele santo, inculpáveis e irrepreensível. Esse é o versículo para meditarmos. Santo, o que é santo? Você sabe o significado de santo? Aqui é inculpáveis, não existe culpa, irrepreensível. Então, são perguntas que devemos fazer. O irmão Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele vem e traz essas três palavras: santo, inculpáveis e irrepreensíveis. E aí é interessante porque ele diz que ele reconciliou. Meu irmão, minha irmã, se você está aqui hoje no canal, acredito que você já fez a reconciliação com o Senhor Jesus, através do arrependimento, da confissão, não é? Do batismo. Se você não fez esses passos, hoje é o momento para você ser santo. Santo é separado. Essa é o meu destaque, Daniel, Fernando e você, para compartilharmos junto esse grande versículo. Daniel. Amém, muito bom, João. Olha aí, as três palavrinhas, né, importantes, né, desse capítulo 1 de Colossenses. Como é, João? É santo, inculpável e irrepreensíveis. Irrepreensíveis. Olha aí, foi para isso que Deus nos chamou, né, pessoal? Somos chamados, né? Somos chamados para isso, né, pessoal? Somos chamados para uma vida santa, inculpável e irrepreensível. Olha aí que bênção, né, pessoal? Jesus morreu na cruz para a gente viver esse caminho, né? Para a gente trilhar esse caminho, com certeza. Que bênção. O destaque de hoje já
né, poderosíssimo aí de Colossenses, capítulo 1 com João. E você, Fernando Pinheiro, qual é o seu destaque aí para esse primeiro capítulo de Colossenses? Isso é o verso 9. E o que me chama a atenção nesse verso 9, Daniel, João, é que o apóstolo Paulo, ele ora pelos irmãos. Ele ora pelos irmãos de Colossos. E o que me chama a atenção é que ele pede coisas aqui na oração dele. Veja o que ele pede. Ele pede na oração dele entendimento espiritual e conhecimento da vontade de Deus. Vou ler aqui o texto, verso 9 diz: Não cessamos de orar por vós e pedir que transbordem de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. E eu lembro, Daniel, na live, se eu não me engano, você comentou aqui, o apóstolo Paulo ele não pede riqueza, ele não pede fortunas para as pessoas, ele não pede saúde, ele pede entendimento e que ele transborde no pleno conhecimento da sabedoria. Então, eu achei tão interessante isso, meu irmão, como nós aprendemos, né, com a palavra de Deus e como nós somos convocados, eu posso dizer assim, a buscar muito mais conhecimento, entendimento da palavra de Deus do que coisas materiais, né? As coisas materiais, não sabemos, elas se corrompem, vão ficar aqui, e esse entendimento, esse pleno conhecimento, sabedoria, ela vai nos conduzir até ao nosso lar celestial, onde teremos todas as recompensas, todas as riquezas que a gente pode esperar. Eu achei interessante, porque o apóstolo mostra o seu desapego, né, das coisas do mundo e seu apego com as coisas espirituais. Foi isso o meu destaque. Amém, amém, Fernando. Maravilha também essa oração de Paulo aí, Colossenses, capítulo 1, pedindo, né? Eu acho interessante esse termo que ele usa, né? Que a gente transborde, né? Que a gente transborde. Me lembrou o balde, né? Me lembrou o balde que eu falei semana passada, né? Muito bom aí. Que a gente transborde desse conhecimento, sabe, pessoal? A gente precisa. Não adianta a gente ler a Bíblia, né? Tantas e tantas vezes, se a gente não buscar esse entendimento, se a gente não pedir a ele esse entendimento da sua palavra, realmente a sua vontade, né? Então é importante aí essa oração de Paulo em Colossenses 1. Muito bom, pessoal, muito bom. Deixa aí também nos comentários aqui do vídeo, né, se tem algum outro ponto que te chamou a atenção nesse capítulo que a gente quer saber e quer edificar os outros irmãos também. Beleza? João 3,16. Vamos lá para o capítulo 2 de Colossenses. Qual é o seu destaque aí para esse capítulo? É bom relembrar que capítulo 2, Paulo fala sobre o interesse dele pelos colossenses. Depois ele fala sobre a plenitude da vida em Cristo, a partir do versículo 6. E lá no versículo 20 tem a nova vida com Cristo. Então, esse foi um dia tempo sozinho, não teve live. Então, o que eu digo para você? Vai lá no capítulo 2, medita. Eu separei aqui o versículo 6, onde Paulo faz a ligação. Portanto, é uma ligação, né? Assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele. Então, a primeira pergunta, né, aqui, olha, se vocês receberam, então, se vocês receberam, continue. Se você ainda não recebeu, é hoje o dia. Não sinta nenhuma vergonha do evangelho do nosso Senhor, da pessoa do nosso Senhor, porque ele diz no versículo 7, estando enraizados e edificados nele. Então, enraizados e edificados na pessoa de Jesus. Meu irmão, esse é um convite para você hoje plantar e aí enraizar e edificar sobre essa pessoa que é de Jesus. Esse é o meu destaque, Daniel, 6 e 7, podemos ir muito além, mas a pergunta, né, para esse versículo você tem vivido com Jesus? Então, como é esse viver? Esse viver é um viver que é mais para você ou é um viver de Cristo? Né? A gente pega esse ponto e começa a trabalhar. Como é esse viver, esse enraizado? Né? Às vezes a gente tem algumas deficiências que está enraizado, é uma coisa que a gente quer, né, deixar, mas está enraizado. A gente precisa
cortar, eliminar e pegar a pessoa de Jesus. É através do Evangelho. Amém, amém. Valeu, João. É isso aí, né, pessoal? Que mensagem forte também, a gente ser enraizado, né? Precisamos estar ali, ó, com a raiz firmada, né? Firmada nessa rocha que é Jesus Cristo. Um bom lembrete aí da gente desse capítulo 2. Me lembrou aquele versículo, viu, João? Quando Jesus diz que, né, ó, a gente nós somos o quê, né? Nós somos os ramos, né? Nós somos os ramos, né? E a árvore é ele. O ramo precisa estar na árvore, né? Sem ele, nada a gente pode fazer, né? Me lembrou aí essa questão da raiz, né, João? Já falando sobre planta, terra, né, raizado, né? Então a gente lembra logo de agro, né? E agro agro é vida. Agro é Jesus. Jesus é agro. Né? Exatamente, Jesus é tudo, né? Jesus é tudo. Jesus é tudo. Quem mais falou de agro foi Jesus, né? Jesus falou de árvore, de semente, né? Falou de raiz, falou de planta, falou de tudo. É interessante. E no primeiro, e lá no princípio, lá em Gênesis, capítulo 4, já vai falar de Abel, que era o lavrador, que era o administrador da terra, né? Então, lá no começo, tá vendo aí? Longe. Lá de trás. Mas é muito bom, pessoal. Muito bom, João. Valeu. Fica essa pergunta para a gente meditar, né, pessoal? Desse capítulo aí, né? Estamos enraizados, né? Estamos vivendo realmente essa vida com Jesus, firme nessa rocha, realmente com raízes profundas, ou você está só por cima ali, né? Tem gente que está só por cima, sem criar raiz, dá um vento, leva, né? Precisamos realmente criar essa raiz. Interessante. Valeu, João. Obrigado pela mensagem. E você, Fernando, qual é o seu destaque aí? Qual a sua mensagem desse capítulo 2, Fernando? Eu continuo com a mesma mensagem aí que os irmãos trouxeram, né? É interessante. Eu o verso 6 e 7 também, né? E eu vejo aí, mas também, pegando já o que vocês falaram aqui, que nós precisamos estar enraizado e crescer, né? Eu lembro que o apóstolo Paulo, desde o primeiro capítulo, ele ora pelos irmãos para que os irmãos transbordem. E aqui, ele diz que quem recebeu Jesus, o Senhor, assim anda nele, precisa estar enraizado, precisa crescer espiritualmente. E você falou, Daniel, aí, às vezes a pessoa aceita Jesus, fica por ali, por cima, só, às vezes aceita Jesus, é como se fosse para satisfazer o desejo das pessoas, para não ser incomodado pelas pessoas que pregam para ele. Muita gente faz isso, sabia? Aceita e fica por ali, só dando... Mas aqui, ele diz que a gente precisa estar enraizado, precisa colar com Jesus, precisa andar firmado nele, crescendo como uma árvore, o João falou aí, né? Crescendo como uma árvore, não somente, mas crescer espiritualmente com ele. Por quê? Qual é o objetivo da gente crescer em Jesus? É a gente chegar no final da nossa caminhada firmes e ter a certeza que vamos entrar no lar celestial, né? Então, foi também o meu destaque, eu achei interessante. São muitos, né? Muitos pontos que a gente poderia comentar, mas esse foi o destaque, para mim, um dos mais importantes aqui, né? Nós precisamos não somente aceitar ele. Muita gente levanta a mão, né? E acha que resolveu o problema. Não, precisa andar nele, precisa estar ali, ó, edificado nele, radicado nele. Nós dependemos disso. Amém. É verdade, Fernando. É uma mensagem importante, né? Tanto que você destacou, João também destacou, porque realmente a gente precisa criar essas raízes e crescer, como você disse, crescer também. Tá certo, pessoal? Eu lembro de uma vez uma pregação do pastor Regis, que ele falou assim: na vida cristã, a gente nunca está parado. Ou a gente está crescendo, se a gente não estiver crescendo, é porque a gente está caindo, né? Ou a gente está crescendo ou a gente está caindo. A gente nunca fica parado. Aí eu fiquei com isso na cabeça. A gente precisa realmente estar crescendo cada vez mais, buscando esse crescimento, né? Buscando criar raiz, senão a gente pode ir lá para baixo, né? A gente pode ir diminuindo, se afastando, né? E aí quando vê, né, sair, né? Importante aí esse crescimento. Muito bom, João, muito bom, Fernando. Esse foi Colossenses, capítulo 2, e agora a gente já vai emendar com o capítulo 3, João. Foi dia de live, né? Tá? Lembrando, pessoal, que todas as lives de leitura estão aqui no canal. Depois você pode navegar aí no canal, que tem muito conteúdo aí para vocês se edificarem. Teve essa live aí também na última semana de Colossenses, capítulo 3. E aí, João, qual é o seu destaque? Duas coisas importantes. Primeiro, se você está enraizado e você está crescendo,
Então, se você está crescendo, você tem que pensar nas coisas do alto. Então, Aê, capítulo boa. 3, Tem tudo a ver, né, João? tem tudo a ver, é as coisas do alto. E Paulo inicia no seu primeiro versículo, dizendo: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Meus irmãos, aqui está algo preciosíssimo. Não é precioso? Busque as coisas do alto. Busque as coisas do alto. Você já está enraizado, você está em crescimento conosco, estamos todos nós crescendo, certo? Agora devemos pensar nas coisas do alto. Aí a pergunta é só pensar? Olha, o próprio apóstolo, no versículo 2, ele diz: pense nas coisas lá do alto e não nas coisas que são daqui da terra. Então, buscar, pensar, e aí vem, o que é que eu estou buscando? O que é, no maior tempo que eu passo, o que é que eu estou pensando? Eu estou pensando em fazer um negócio, em comprar algo, em vender algo, sabe? Isso é bom, isso é bom. Mas a maioria do tempo eu devo estar pensando nas coisas do alto, porque tudo que eu Exatamente. conquistar aqui vai ficar aqui. E essa é a ligação. Aí Paulo continua com a velha natureza e a nova. É bom você perceber, a live foi muito boa na quarta, né? Os deveres de casa. Então, Daniel falou muito, eu gostei. E se você quiser, você pode acessar, porque está gravado, né, Daniel? Você pode, além Exatamente. disso, além de você ver, de curtir, você pode compartilhar. E não tenha, Daniel, eu digo para os nossos ouvintes, não tenha vergonha de compartilhar, né? Sabe? Porque é algo precioso. Esse vídeo, eu tenho certeza que ele vai chegar a muitos lares, a muitos locais onde o ser humano está precisando do Senhor Jesus. E é aqui, pensando e buscando as coisas do alto. Nós não queremos, sabe? Queremos que as pessoas cheguem até Cristo, sabe? Que sirva a Cristo, que vive com Cristo. Então, voltando ao ponto principal, enraizado, beleza? Estamos crescendo todos juntos e buscando e pensando nas coisas lá do Lá de alto. cima. Lá do alto. Muito bom, né, pessoal? As coisas do alto. Quais são as coisas do alto, João? Quais são as coisas do alto? Tá lá no capítulo, né, pessoal? Tá lá. Eu lembro que teve a listinha, né? Tem uma listinha aí de coisas, não é, que Paulo coloca aí para a gente observar e a gente pensar e a gente buscar nessas coisas, a gente meditar. Realmente é importante, né? E me lembrou, pessoal, que isso aqui é um resumão, tá certo? A gente motiva sempre você a fazer sua leitura completa, né? Faça sua leitura completa aí de Colossenses 3, que você vai achar essa listinha aí, né? Ou relembrar, né? Se você já leu, relembra aí as coisas do alto, que é importante a gente estar todo dia pensando mais nessas coisas do que nas coisas do mundo, né? É importante demais, né? Então, já vai anotando aí, ó, enraizar, né? Enraizar, crescer, é como uma planta mesmo, né? Enraizar, crescer e mirar, ó, pro alto, mirar pro alto. A planta mira pro alto, né? Importante demais. Valeu, valeu, João. E você, Fernando Pinheiro, qual o seu destaque aí pra gente? Muito bom, João, muito bom. Eu vou pegar o verso 23 e 24. 23 e 24. Mas vendo Joia. só, o 23 e 24 diz assim: tudo o que fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Irmãos, João falou aí, o verso 2, né? Pensar nas coisas do alto. E aqui eu escolhi o 23. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Se nós pensarmos sempre nas coisas do alto, nós fizermos aqui, nós vamos fazer de coração, fazer da melhor forma, fazer como para o Senhor e não para homens. Então, como é importante, João, Daniel, vocês que estão aí,
pensar nas coisas do alto. Pensando nas coisas do alto, vai se reverter em bons serviços aqui na Terra. Como o João bem falou aí anteriormente, não é ruim pensar nas coisas, fazer as coisas aqui, comprar, vender, trabalhar. Nós precisamos disso. Mas precisamos fazer essas coisas. Tudo que a gente fizer, precisamos fazer de coração. Então, para isso, nós precisamos estar conectados com as coisas de cima, com as coisas do alto. Como o Evangelho, como as cartas, com a palavra de Deus, João, Daniel, como elas são poderosas, né? Para nos trazer reflexões capazes de fazer a gente mudar nosso comportamento, mudar as nossas vidas e ser pessoas melhores. Então, muito bom. Foi esse o meu destaque, João. Tudo quanto fizermos, Daniel, tudo quanto a gente quiser fazer, que a gente faça com o coração. E não para homens, mas como se fosse para Deus. E para isso, como o João falou, pensando sempre no alto. Amém, amém. É isso aí, pessoal. É tudo conectado, né? Tá tudo conectado, um depende do outro, né, pessoal? Se a gente tá pensando o tempo todo nas coisas do alto, a gente vai fazer isso, né, que o Fernando falou. É fazer como se fosse para Deus. Pensa o tempo todo. As nossas ações, né? Tudo que eu fizer, o que eu disser, minha palavra, minhas atitudes tem que ser para Deus. Não pensa que sou eu que estou aqui falando, não pensa que é João, que é Fernando, que é seu patrão, que é sua esposa, que é seu marido, que é seu filho. Não, aquele vizinho chato. Não pensa que é para ele, pensa que é para Deus. Você está fazendo, querendo o tempo todo agradar a Deus. Não é isso, Fernando? Uma coisa interessante, Daniel, que eu digo porque eu penso nisso. Muitas vezes, a gente nem sempre consegue atingir aquele objetivo que a palavra traz para a gente aqui de imediato. É uma luta, é uma briga, é uma guerra. Eu querendo fazer as coisas do alto, mas o mundo dizendo, nossa. Então, é uma insistência, não desanime, não desista. Mesmo você errando, às vezes eu sei que a gente erra, a gente se envergonha, mas eu errei. Eu falo, eu vejo isso, eu errei, eu não fiz. Mas olha, volta de novo e se conecta de novo com as coisas do alto e volta a fazer. Porque a luta é grande, é até o final da jornada. Não desanime. Estou dizendo isso porque para que a gente não desista, sabe? Não desista da caminhada porque não está conseguindo atingir aquele objetivo que a gente acredita que é bom. Porque a gente sabe que esse é o certo, mas nem sempre a gente consegue atingir isso. Então, não atingiu hoje, É verdade. vai buscando, vai chegar lá. Vai chegar lá. Amém, amém. É perseverar, né, Fernando? A palavra é perseverança. Perseverança. A gente não desistir, não desistir. Com certeza a gente vai tentar, mas quem está pensando no alto, né? Quem está pensando nas coisas de Deus, não vai desistir, vai continuar, vai lutar, vai tentar, vai errar, vai cair, vai se levantar e vamos em frente, né? Um ajudando o outro, né? Nessa batalha espiritual. Me lembrou de Efésios, né? Me lembrou do final de Efésios que a gente leu lá, né? A armadura celestial para a gente continuar nessa batalha. Muito bom. Valeu, Fernando. Valeu, João. Vamos agora finalizar, então, o resumão de Colossenses, né? Com Colossenses, capítulo 4, né? Uma carta curtinha e fechando aí com chave de ouro essa carta. João, qual o seu destaque? Pegando o final seu, Deus não deu rapadura. Deus não deu rapadura. Boa. E pegando... Deus deu a armadura. E pegando o que Fernando disse, perseverar, nós estamos de frente para alguém que persevera, que é o Fernando Pinheiro. O programa está em 633 sábados. Então, são 633. Jesus, a nossa esperança. 633 programas e sábados onde Fernando precisa estudar, precisa ter o Espírito Santo para poder trazer a mensagem e também o poema, não é? Imagine, são 600. Vamos ter muita perseverança, viu, João? No YouTube. É perseverar, meu irmão. Mas também, Daniel, você, amado ouvinte, também está de frente a alguém que também perseverou, que é Daniel. Daniel tem um projeto de leitura há 8 anos, Daniel. Há quanto tempo? Desde 2016, João. Desde 2016. 9 anos. 9 anos, exatamente.
Deu para entender, pessoal? Então, é 633 programas e aqui é 9 anos com a leitura. Às vezes tem 10, às vezes tem 5, às vezes tem 25, mas a palavra está ainda, está perseverando. 5 ou 25, ou 250, ou 800, é com Deus. Vai chegar, a gente vai embora ou não, Cristo pode voltar hoje, e aí vai ficar isso aí para vocês, tá certo? E nós, eu agora vou trazer aqui nas mídias, né? Porque Fernando e Daniel, nós estamos ao programa 62, há um ano que nós estamos aqui. Já estamos há um ano perseverando também, né, João? Não é? E nós não temos vergonha do Evangelho. Agora, voltando para o texto onde nós saímos do capítulo 13, vamos para o capítulo 4, olha o que é que diz o versículo 2. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz: continue a orar, vigiando em oração com ação de graças. Sabe o que é que Fernando, eu, Daniel faz? Graças a Deus, ações de graça, porque está falando dele neste dia que fez o Senhor. É um prazer imenso, meus irmãos. Olha, orar e vigiar. Você sabia que essa semana eu recebi, eu tenho um devocional, e o devocional falava sobre orar e vigiar. E uma ouvinte disse, olha, uma pessoa que recebe disse, orar e vigiar, me chamou a atenção, eu vou melhorar nesse campo. Então, é justamente isso, ajudando um ao outro a ser como Cristo, orar e vigiar. Talvez você que está nos assistindo seja um vigilante, você sabe muito bem o seu trabalho, e a gente que não é vigilante, mas a gente tem que ser muito parecido com você. Quando você chega no seu plantão, você tem um território a guardar e você não dorme. Dormir é em casa, na verdade, dormir é em casa, mas o vigilante tem, no seu horário de trabalho, o vigilante tem que ficar atento à espera. E nós, além de orarmos, devemos vigiar. Como é que eu vou vigiar? Justamente quando o meu pensamento não estiver pensando nas coisas do alto, quando eu estiver buscando as coisas terrenas, aí eu vigio, opa, estou atento, não é por aí, volta, então, a orar e vigiar, sabendo que Deus, Ele já nos deu muito mais do que nós merecemos. Ele, Daniel, Ele não deu rapadura, Ele deu o quê, Daniel? Que foi que Deus deu a gente? Ele deu a rapadura, não, ele deu uma armadura, exatamente, pessoal, uma armadura para a gente lutar, para a gente batalhar, vigiar, né? Faz parte da guerra, né, João? Faz parte da guerra, a gente tá o tempo todo atento, o tempo todo prestando atenção. Vigiar é isso, né, pessoal? É prestar atenção. Eu fico vendo, viu, João, aqui na minha rua, tem muitos prédios, tem muito porteiro que não tá vigiando, não, viu? Tem muito porteiro que fica assim, ó. Lá, dormir, rapaz, porteiro. Não, vigiar não é assim, não, né, João? Vigiar é olhão aberto, é estar atento, né? Qualquer coisa. E é assim que a gente tem que ser também, orando e vigiando o tempo todo nessa caminhada. Agora você me fez pensar, então eu estou falando do vigilante atento e você está demonstrando que tem uns... Então posso trazer a ideia de que tem cristão que não está vigiando. Tem cristão... Pode ser que tenha, tem alguns cristãos aí dormindo. Então, ó, vamos lá, vamos acordar. Vamos acordar. Vigiar quer dizer assim, que eu não estou agradando a homem nenhum. Eu tenho que agradar unicamente a Deus. Eu devo agradar a Deus e não a homem. Esse é o olhar atento. Exatamente. Daniel, maravilha. E é o que fala em Colossenses 3 também, né? Que a gente falou agora há pouco. Muito bom, tá tudo conectado aí a palavra. Maravilha. Valeu, João 3,16. Esse foi o destaque de João, pessoal, para Colossenses 4 e para fechar com chave de ouro. Fernando, qual o seu destaque aí de Colossenses 4? Eu separei aqui os versos 5 e 6, que diz assim: portai-vos com sabedoria para com os que estão de fora, aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberes como deveis responder a cada um. E eu volto para o capítulo 1,
quando o apóstolo Paulo, no verso 9, ele diz, ele ora pelos irmãos, e ele ora para que os irmãos transbordem em sabedoria e entendimento. E aqui no capítulo 4, versos 5 e 6, ele fala de novo que nós devemos nos portar com sabedoria. Então, se tiver uma conexão, né, do início ao fim, o apóstolo sempre mostrando. Nós precisamos ter sabedoria, ter conhecimento espiritual de Deus, precisamos olhar para o alto, precisamos crescer. Olha, é uma série de coisas aqui. E foi esse o meu destaque. Quando o apóstolo aqui, mais uma vez, ele diz para a gente ter sabedoria para aproveitar as oportunidades, para falar desse evangelho que nós não podemos ignorar, que nós não podemos ter vergonha de anunciá-lo. Precisamos realmente ter esse conhecimento para responder a cada um da forma correta, como Deus quer que a gente responda. Foi esse destaque, eu achei essa carta muito poderosa, traz muitas informações para a gente, nos ajuda muito, mesmo aqueles cristãos que estão vigiando e que se acham, que têm muito conhecimento. Essa carta, ela traz muita informação e muita exortação, né? Achei muito bom. Muito bom, muito boa, né? Realmente, valeu, Fernando. Obrigado aí pelo destaque aí, lembrando mais uma vez a gente realmente ficar vigiando e orando. Lembrando que essa carta aos Colossenses, né, pessoal? Os Colossenses estavam indo bem, né? A gente leu no início que eles estavam indo bem, né? Uma igreja também de fé, mas mesmo assim, Paulo fez questão de lembrar esses pontos importantes que a gente precisa ser lembrado também. Como o Fernando falou, né? Mesmo que a gente tenha conhecimento, mesmo que a gente esteja indo bem, sempre é bom relembrar, né? Sempre é bom relembrar esses pontos importantes. Valeu, Fernando. Valeu, João. Essa foi a carta aos Colossenses, né? Foi muito boa essa carta. A gente já, plano de leitura, graças a Deus, indo bem, né? A gente já leu várias cartas de Paulo, a gente já leu Efésios, a gente já leu Filipenses, já leu Gálatas, né? Tá tudo aqui, o resumão também, tá certo? Tá tudo gravado aqui, o resumão dessas cartas. E agora a gente já começou também a ler Romanos, pessoal. A gente já começou essa semana a ler Romanos. A gente vai falar de Romanos, capítulo 1, mas antes de começar Romanos, eu quero falar com os comentários, com você que deixou os comentários, na semana passada. A gente deu uma tarefinha de casa, não foi, João? Qual foi a tarefa de casa que a gente deu aí semana passada? Para digitar Jesus, a nossa esperança. Olha aí, vamos ver quem foi que fez aí a tarefinha de casa. Eu já tô vendo aqui muita gente, como a gente falou no início, né? Muita gente participou, gostei de ver, tá certo, pessoal? Eu vou passar aqui, alguns aqui comentários de vocês. Muito bom, todo mundo colocando a mensagem. Jesus, a nossa esperança. Aí, vamos ver então aqui, pessoal. Olha aí, muita gente. Eu vou passar um pouquinho rápido, porque senão, vocês encheram aqui de comentário. Gostei de ver. Parabéns. Olha aí, Bianca, a cada 5 aqui eu vou dar um Jesus a nossa esperança, tá certo? Bianca Pérez deixou aqui Jesus a nossa esperança. Valeu, Bianca. Ricardo Cavalcante aqui também, Boa tarde, meus amados. Ricardo Cavalcante aqui. Estou em Candeias. Mais tarde eu vou para a Igreja de Cristo em Candeias. Valeu, Ricardo Cavalcante. Ele também colocou Jesus a nossa esperança. Aninha Mille, nossa irmã Luciana, também deixou aí um Jesus a nossa esperança. Olha aí, rapaz, o pessoal tá bom demais aí na tarefa de casa. A Raquel Cruz também deixou aí. Raquel deixou Jesus a nossa esperança. Então vamos lá, todo Jesus, mundo aí, a nossa esperança. Vai lembrando. Tem mais aqui, pessoal. Olha aí, que maravilha. Vão colocando, tá certo? Depois tem outra tarefa de casa que João vai deixar no final do episódio, tá certo? Quero ver se vocês continuam bem aí. Josélio também deixou comentário semana passada. O irmão Josélio, firme e forte. Ele colocou aqui, graça e paz a todos os irmãos. Esse trio JDF, vocês são... JDF, gostei, né? João, Daniel e Fernando. Vocês são fantásticos, irmãos. Parabéns pelos belos comentários. Estou assistindo agora depois do almoço. Eita, preguicinha, né, José? Preguicinha depois do almoço é bom demais, né? Essa carta à igreja em Éfeso é simplesmente uma pérola. Olha aí o comentário de José, é uma pérola. Mas preciso concordar com João. Meu destaque vai para o versículo 8 a 11. Para mim, é maravilhoso saber que a salvação não é pelas obras, né, praticadas, mas pela fé. Né? E aí nós precisamos praticar as boas obras porque já somos salvos, não é isso? E não ao contrário. Muito bom, Josélio. Valeu aí, Josélio, adorando aí
os comentários, né? Participando aí sempre com a gente. Valeu, Josério, continue participando, né? Coloca aí, Josério, qual é o que foi que você achou aí também da carta aos Colossenses, que a gente comentou aqui também, beleza? Valeu, irmão. Deixa eu ver quem mais está com a gente aqui. Neide Cavalcante também deixou aí. Jesus, a nossa esperança. Maravilhoso poema, não foi que Neide deixou pra gente semana passada. Maravilhoso. Muita gente comentou, muita gente gostou, viu, Neide? Também do seu poema. Continue mandando aí quando você tiver outro, beleza? Quem mais deixou comentário? Ó, muita gente, ó. Marilu também deixou comentário. Jesus, a nossa esperança. Aê, Geni também deixou aqui. Que bênção, que bênção. Tá assistindo à tarde o resumo. Também deixou Jesus, a nossa esperança. Nosso amado Jorge Luiz também participando. Um abraço para Jorge. E Jorge também colocou aqui, ó, mais um aqui para a galera, ó. Jesus, a nossa esperança. Aê, valeu, galera. Pra gente não esquecer, Jesus, a nossa esperança. Tem mais aqui, ó, Laudiceia Menezes também deixou mensagem. Jaira Santos, todo mundo que eu tô falando aqui, ó, deixou Jesus, a nossa esperança. Ó, Jaira Santos, Miriam Silva também colocando aqui, Jesus, a nossa esperança. Laudiceia colocou, pessoal, fiquei muito feliz com o testemunho da irmã, do qual o irmão dela, da cidade de Caetés, que estava afastado dos caminhos do Senhor, mandou o link da live da leitura para todos da família. Ou seja, este rapaz está contribuindo com a propagação do evangelho de Jesus Cristo. Amém, Lau. É verdade. A gente falou desse testemunho semana passada, né? Teve o irmão na live. Eu recebi esse áudio da irmã super feliz, porque o irmão estava compartilhando o link. Muito bom. Realmente a gente fica feliz, né, Lau? A gente fica feliz de ver esses exemplos e ver o poder do evangelho. Isso é o poder do evangelho, viu? A gente já está dando spoiler aqui, né? Isso é o poder do evangelho, que a gente vai falar sobre ele daqui a pouquinho, né? É maravilhoso, realmente, Lau. Valeu. Miriam, já falei. João 3,16 também deixou aqui, ó. João colocou aqui o comentário, não foi, João? Não, Deus não nos deu rapadura. O que foi que ele deu, né? A galera respondeu aí. Deus nos deu armadura. Valeu. Luciana Cícera também deixou aqui, dizendo Jesus, a nossa esperança. Valeu, Luciana. Deixa eu ver quem mais está aqui. Minha mãe também, Sueli também, deixando Jesus, a nossa esperança. Shalom, dizendo que adorou aqui, ó. Shalom Adonai, adorou o resumão de Efésios, né, da semana passada. Beleza, tem uma irmã aqui, Gil Batista, querendo saber como entra no grupo de leitura. Como é que faz, João, para entrar no grupo de leitura? Eu já mandei aí para ela, mas diz aí, João. Aqui embaixo você consegue já clicar e já é direcionado para o grupo do WhatsApp. Aqui embaixo. É só clicar no link, né, João? Depois de você curtir, compartilhar, se inscreve no canal. Amém, olha aí, beleza. Valeu, Gil. Eu coloquei aí a mensagem, tá certo? Mas ó, só reforçando, é só clicar no link aqui que tem toda a live, tem um linkzinho. Você clica nesse link aí que você vai cair lá no grupo de leitura e vai se edificar com a gente, beleza? Esses foram os comentários, pessoal. Valeu pela participação. Vocês estão de parabéns. Todo mundo aí colocando Jesus, ó, mais uma vez. A nossa esperança. Todo mundo colocando aí Jesus, a nossa esperança. Daqui a pouquinho o João vai dar outra tarefinha de casa aí para ver se vocês estão craque. Beleza? Continuem participando, que é muito bom fazer esse projeto junto com vocês, né? A participação junto com vocês, a gente se edifica muito também. Beleza, vamos lá, pessoal, então, para Romanos, né? Romanos, capítulo 1. A gente começou, vamos só falar do capítulo 1 hoje, semana que vem. A gente continua com Romanos, mas, João, capítulo 1 já começou chegando, já chegou chegando, não foi o capítulo 1 de Romanos, João? Sexta-feira foi dia de live, então eu convido você a voltar e a assistir, porque é um bom começo. Meus irmãos, eu tenho um convite para você especial. É o seguinte, sexta começou o estudo de Romano. Então, há tempo ainda de você convidar seu primo, sua tia, sua avó, seus familiares, seus vizinhos, todos, a participar de um estudo bíblico na carta de Romanos. Então, já está gravado lá na sexta a live de Daniel. Então, segunda, se assim Deus permitir, amanhã, vamos ter a live. Então, capítulo 2 de Romanos. Então, prepare-se, né? Porque muitas coisas vai acontecer. Eu creio. Por que eu creio? Porque logo no capítulo 1 de Romanos, lá no versículo 16, diz assim, Paulo, ele diz, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Meu irmão,
Paulo, ele diz que não se envergonha do quê? Do evangelho. O que é o evangelho? É a boa notícia de Jesus, tá certo? E eu não tenho vergonha. E eu acredito que você também não tem vergonha do evangelho, que é a boa notícia de Deus. Então, se você não tem vergonha do evangelho, você digita aqui: Jesus, a nossa esperança. Essa é a atividade da semana. Se você não tem vergonha do evangelho de Jesus Cristo, a boa notícia, você digita aqui: Jesus, a nossa esperança. E digo mais para você: você pode curtir o canal e você pode compartilhar, justamente porque nós cremos. Olha o que aqui diz, 17. Paulo diz: porque a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Meus irmãos, o cristão, ele vive por fé. Fé é certeza, convicção das coisas que não se vê. Eu tenho fé, eu não estou vendo, certo? Mas eu tenho fé que você vai digitar aqui: Jesus, a nossa esperança. Essa é a minha fé. Mas a minha fé, o autor e consumador dela é Jesus, que é a nossa esperança. Jesus, Valeu! a nossa esperança. Amém. Aí, valeu aí. Ficou registrado então aí, né, pessoal? A tarefa de casa, vai colocando. Se você não tem vergonha do evangelho, né, coloque aí, né, Jesus, a nossa esperança, né, que com certeza a gente vai ver no próximo episódio aí quem vai fazer essa tarefa de casa. Eu tenho outra tarefinha de casa, tá certo? Ó, João deixou uma tarefinha, eu vou deixar mais um, é fácil. É fácil a tarefinha também, não se assuste que é fácil a tarefa que eu vou deixar, mas só depois do comentário de Fernando Pinheiro, beleza? Fernando, qual o seu destaque aí desse capítulo maravilhoso, Romanos 1, Fernando? Também foi esse mesmo versículo que João trouxe, 16, 17. E eu fiquei pensando aqui, você, Daniel, na live na sexta-feira, você lembrou aqui que era vergonhoso, né? Alguém ser preso. Hoje, é claro, a gente sabe que tem muita gente que vai preso e não se incomoda, mas era uma vergonha alguém ser preso. Eu me sentiria com muita vergonha se fosse preso também, com certeza. E aqui o apóstolo Paulo, ele foi preso várias vezes, ele foi açoitado, ele sofreu várias perseguições, mas ele aqui diz: olha, não me envergonhe do evangelho. Por que eu não me envergonho? Tem uma razão. Porque o evangelho é o poder de Deus. Para quê? Salvar. Então, por que eu posso me envergonhar disso? Se a gente quer, se nós queremos que os nossos familiares, os nossos irmãos, as pessoas que a gente ama, se a gente deseja que eles tenham uma vida eterna, a gente não pode se envergonhar do evangelho. Se a gente se envergonha do evangelho, a gente precisa fazer uma reflexão e ver o quanto é impactante o poder do evangelho. Então, muito poderosa essa passagem, né? Esse verso aqui, 16, 17, e foi o meu destaque também. Nós não podemos nos envergonhar. Nós precisamos perseverar, sabendo que esse poder é gigantesco. É isso, meu irmão. Foi muito interessante. Amém, amém. Muito bem, muito bem. Muito bom, muito bom. Realmente, pessoal, a gente não pode se envergonhar do evangelho, assim como Paulo não se envergonhava, né? Ele não tinha vergonha. Por exemplo, eu lembro, viu, Fernando, que muitos dos companheiros de Paulo, pessoas que até estavam com Paulo, ficaram, né? Quando sabiam que Paulo estava preso, eles começaram a se afastar, ficaram com vergonha de se associar com Paulo, porque ele estava preso, né? Tinha isso também, sabe? A mensagem do evangelho, de certa forma, era uma mensagem de loucura. Naquela época, as pessoas viam com zombaria, né? Alguém que ressuscitou, alguém que voltou dos mortos, sabe? Era uma coisa. Então, assim, tinha muitos motivos para Paulo se envergonhar, mas ele diz: ó, não me envergonho, não me envergonho. E a gente também não tem que se envergonhar. E o principal motivo, como vocês falaram, é o poder de Deus. É o poder de Deus nas nossas mãos que me transformou João, transformou Fernando, transformou tanta gente. E a gente tem que espalhar esse poder, né, para outras pessoas. Beleza, pessoal? A tarefinha de casa que eu quero deixar para vocês é,
coloca aqui Jesus é a nossa esperança, né? João já falou. E pega o link desse episódio. Eu queria pedir isso a vocês, ó. Pega o link desse episódio e manda para um contato seu, chama uma pessoa só, tá certo? Manda para essa pessoa, assiste esse resumão, assiste aí essa leitura bíblica, tá certo? Eu vou pedir para vocês fazerem essa tarefinha de casa. Pega o link, ó, copia e cola, tá certo? Aí manda para algum contato seu para ele vir ler Romanos com a gente também. A gente começou Romanos agora, dá tempo dele, né, começar essa semana e continuar com a gente, beleza? Então pega o link de agora desse episódio, tá certo? E envia pelo WhatsApp. Se quiser mandar para mais gente, melhor. Mas pelo menos uma, beleza? Tarefinha de casa. Pelo menos uma pessoa você compartilha o link com alguém para ela ler Romanos com a gente. Beleza, pessoal. Esse foi o resumão dessa semana. Maravilha, mais uma vez, debater com vocês, relembrar aí o que a gente leu essa semana. E agora vamos para o pré-poema. Tem pré-poema hoje, João? Tem sim. Depois de ler Colossenses, ai de mim se não crescesse. Devemos, na graça e no conhecimento, crescer igual aos colossenses. Agora é Romano, o poder de Deus no Evangelho. De fé em fé, de grão em grão, junto ao resumão, chegou a sua vez, meu irmão. O justo viverá por fé. Então, fique de pé e avisa a vizinhança que Jesus é a nossa esperança. Jesus, a nossa esperança. Aí, valeu, muito bom. De fé em fé, né, pessoal? De fé em fé, muito bom aí. De grão em grão, né? Muito bom, valeu, João. Pré-poema aí, maravilhoso com você. Depois de ler Colossenses, né, irmão? Depois de ler Colossenses, ai de mim se eu não crescesse, né? Olha aí, crescer e olhar para o alto, né? Se enraizar, crescer e olhar para o alto aí. Foi a mensagem de Colossenses. Maravilhoso. Valeu, João. Esse foi o pré-poema. E, Fernando, você tem poema para a gente hoje, Fernando? Estou aguardando os irmãos mandar os poemas deles, certo? Mas, enquanto isso, eu vou escrevendo aqui alguma coisa para a gente fortalecer mais a nosso resumão. Amém. E o poema diz assim: faça sempre o melhor. Melhore cada vez mais. Espalhe onde passar amor, luz e muita paz. E acredite que é para Deus todo o bem que você faz. Que a minha, a sua, a nossa inspiração seja o nosso Senhor, que serviu até o fim a todos por onde andou. E até hoje o que ele faz é regado pelo amor. Tudo o que você fizer, que seja de coração. Acredite que Deus vê o teu amor pelo irmão e Ele é quem te recompensa por cada boa ação. Enquanto espera o prêmio que Deus tem para te dar, vá vivendo pela fé e não pare de orar. Peça a Deus conhecimento para te encher e transbordar. Não se envergonhe do Evangelho que chegou até você. Leve ele a todo mundo, faça isso com prazer. Acredite que a maior recompensa que na terra qualquer homem pode ter é ver vidas transformadas por Deus e por seu poder. Jesus, a nossa esperança. Bom demais. Que obra-prima, viu, Fernando? Que obra-prima maravilhosa. Parabéns aí, sensacional. É por isso, Fernando, que os irmãos não mandam o poema, porque quando vê um poema desse assim, né, tão bem feito, os irmãos não querem mandar o poema, tá vendo? Porque é muito bom os poemas de Fernando, né? Excelente, viu, irmão? Eu gosto muito dos poemas da nossa irmã Neide, né? Nossa irmã Neide que manda também, né? É maravilha. Olha, na verdade, Daniel, toda a palavra de Deus, seja ela em forma poética ou das escrituras sagradas, olha, é edificante. A gente fica muito fortalecido com isso.
Amém, amém. Muito bom, pessoal. Esse poema aí para a gente relembrar, né? Cada detalhe, lembrando que tanto o pré-poema quanto o poema eles fazem, né? Com a leitura da semana, né? Com todos os temas aí que a gente viu na semana para ajudar a gente a reforçar. É mais uma ferramenta para você ajudar. Depois aí recita o poema de novo, recita o pré-poema, que eu duvido que você vai esquecer aí a leitura da semana. Não é isso? Pessoal, valeu, obrigado pela companhia. Valeu, João, valeu, Fernando, valeu você que estava conosco em mais um Leia a Bíblia Cast. Até a próxima semana. Valeu, galera. Tchau, tchau.